Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o verso de número 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2 e o verso 9. Gente, criança é bom demais, né? Nós temos que aprender com as nossas crianças. Os meus, tem dias lá que o negócio fica estreito, né, gente? Os dois começam a quebrar o pau, parece que vira um UFC lá em casa. E aí a gente vai lá para poder consertar os BO, conversa, ensina, explica, pede para pedir perdão. Eles vão lá, pede perdão, abraça, depois de 5 minutos, eles já estão brincando como se nada tivesse acontecido. E eu fico impressionado, falo assim, gente, nós temos que aprender demais. Eu acho que vai ter que inverter, né? A gente que vai ter para ir para a escolinha e pôr as crianças para dar aula para a gente, né? Porque é um show que eles dão em nós de amor, de perdão, um show de ensinamentos, né? Que às vezes nós temos uma dificuldade um com o outro, leva tanto tempo para perdoar. Eu sou assim também, gente, eu sou pastor da igreja, eu sou ser humano igual você mesmo, nós não viramos anja. A gente estava conversando sobre isso, né, Raquel, ali, estava eu, a pastora Marca e a Raquel conversando sobre isso, gente, né, o quanto nós temos que aprender, porque às vezes a gente tem uma dificuldade com o irmão, a gente demora a processar aquilo, demora a perdoar. Mas aí Deus vai trabalhando e vem aquele sentimento, vai gerando um sentimento de perdão, de amor, e a gente consegue perdoar. Mas essa é a beleza do Evangelho, né, gente? O que nos diferencia do mundo, sabe o que é? O que nos diferencia do mundo o que nos diferencia do ímpio não são nos momentos de alegria que a gente vê a diferença entre o justo e o ímpio. Não são nos momentos de festa que a gente vê a diferença entre nós e o mundo. A diferença nossa e do mundo é que a gente perdoa, supera e segue em frente. A diferença nossa e do ímpio é que nas dificuldades eles vão para as drogas, vão para a bebida, vai para o mundo, eles quebram tudo. Nos dias de dificuldade eu e você dobra os joelhos e vai orar uns pelos outros. É isso que nos diferencia das pessoas lá fora. Amém, igreja? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, o verso 9. Gente, tem um casal ali atrás, uma família, que eu estou muito feliz de ver eles aqui novamente. O Fred está olhando para trás. Quem será que é? Fica de pé, Fred e Fran, fica de pé. Casal, vamos aplaudir Jesus por esse casal lindo. Glória a Deus. Que casal bonito, né, gente? E o impressionante, eles parecem. Gente, você já viu um casal que parece que é irmão? Eles parecem, olham um para o outro e falam assim, gente, parece irmão. Alguém já perguntou se vocês eram irmãos, não, na rua? Gente, vocês são irmãos? Eles parecem. Casal bonito, internacional, e agora são nossos. Amém? Como que nós vamos dizer para eles? Esta igreja ama vocês. Já tomei posse, viu, Mara? A pastora Mara já tomou posse muito antes, né? Na verdade, vocês sempre foram nossos, né? Sempre foram nossos. Amém? Nós acompanhamos, gente, o nascimento do Felipe. Nós acompanhamos todo o processo do nascimento do Felipe, da cura. Gente, o Felipe viveu um milagre. Uma cura, gente, extraordinária, uma cura divina. O Felipe foi curado, gente, curado. Né? O Fred, então, né, Fred? Bom demais, né, Fred? E a cara do pai, né, Fred? Se perder na rua, eles mandam entregar lá na sua casa, meu filho, para ficar tranquilo. Ageu, capítulo 2, verso 9, que diz a palavra do Senhor: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar concederei paz, diz o Senhor dos exércitos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração. Que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, porque o Senhor é um Deus de segunda chance, o Senhor é um Deus de segunda oportunidade, o Senhor é um Deus que faz coisas extraordinárias, porque o teu amor, ele não falha, o teu amor é imensurável, o teu amor, ele é incalculável, Pai. Deus, eu quero te pedir nessa noite, me ajuda, Pai, a compartilhar a Tua palavra através desse versículo, Pai. Verdades bíblicas que o Senhor tem falado comigo, que eu possa conseguir transmitir para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Gente, nesta noite eu quero falar sobre o Deus de uma segunda chance. O Deus da segunda oportunidade. É o que eu quero falar nesta noite. Quero começar contando uma história. Gente, uma menina de 11 anos chega em uma casa por volta de meia-noite, batendo na porta daquela casa muito forte. E ali era a casa de um farmacêutico em um pequeno vilarejo. E por volta da meia-noite esse farmacêutico levanta, ele acorda, levanta e diz: mas não pode, meia-noite, quem está me chamando uma hora dessa? E ele desce. Quando ele abre a porta, uma pré-adolescente de 11 anos espancando a porta dizendo: por favor, farmacêutico, por favor, a minha mãe, ela caiu tendo convulsões na minha casa, o meu pai está viajando, nós não temos condição de pagar, mas por favor, me ajuda, não deixa minha mãe morrer, por favor. E ele desce, vai lá, e quando ele chega lá, ele já conhecia a farmácia inteira, ele abriu a porta, ele nem acendeu a luz, ele foi lá, pegou o remédio no escuro, entregou para ela, e ela disse muito obrigado e saiu correndo desesperada. Ele subiu, assentou na cama, olhou para a esposa e disse: eu não aguento mais essa vida, não suporto mais, não dá, nesse pequeno vilarejo, nós somos a única farmácia que tem aqui, sabe, e o povo vem uma hora dessa, é meia-noite, é 2 horas da manhã, nós não temos sossego para dormir, sempre nos acorda no meio da noite, eu estou cansado já dessa vida. A mulher, uma mulher sábia, olha para ele e fala assim: ô meu amor, vamos agradecer a Deus, nós conseguimos a concessão para ter a farmácia nesse vilarejo, nós somos a única farmácia nesse lugar, e as pessoas compram de nós, as pessoas nos abençoam, nós abençoamos ela, vamos ser gratos, vamos agradecer. E ele deitou, ela deitou para dormir. De repente esse homem dá um pulo da cama, ele se assenta na cama e falou assim: e agora? Eu acho que eu fiz uma loucura. Ela: o que foi? Ele falou assim: hoje à tarde eu fiz uma mudança na farmácia e eu troquei os remédios tudo de lugar, e eu dei o remédio errado para aquela menina, e eu conheço a doença da mãe dela, eu conheço a mãe dela, se a mãe dela tomar esse remédio, ela vai morrer. Ele se ajoelhou na beira da cama e disse assim: Deus, a única certeza que eu tenho é que o Senhor não existe, porque eu sou um ateu e eu não acredito na sua existência. Mas Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero que o Senhor me prova e me dá uma segunda oportunidade, faz alguma coisa. E de repente começa a bater, espancar a porta de novo. Ele falou: pronto, matei a mulher. A única certeza que eu tenho agora é que eu matei ela. E a história diz que esse homem desce, e quando ele chega lá na porta e abre, a menina espancando a porta de novo e dizendo: me perdoa, por favor, me perdoa. Ela: perdoa, mas o que você quer? Me perdoa. Não, está perdoado já, mas o que você quer? Olha, eu saí daqui tão desesperada, pensando que a minha mãe ia morrer, nessa loucura da correria, e quando eu estava chegando em casa, eu tropecei, eu caí e o remédio quebrou. Por favor, me dá outro remédio. Esse homem caiu de joelho no meio da rua e ele disse assim: Deus existe e Ele é um Deus de segunda oportunidade. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus de segunda oportunidade. Quantos de nós só estamos aqui hoje porque Ele te deu uma segunda chance?
Ele me deu uma segunda chance, Ele me deu uma oportunidade, por isso que eu estou aqui hoje, senão eu não estaria. Você não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje. Gente, eu acho que eu não tive uma segunda chance, eu tive umas 200 oportunidades já. Eu me lembro que a última oportunidade que Deus me deu, eu estava, já contei essa história aqui, eu estava deitado na maca de um hospital, com uma enfermeira costurando meu rosto, eu levei 12 pontos no rosto, na boca, no nariz, na testa, e enquanto ela costurava o meu rosto, eu pensava assim, se eu tivesse ouvido a minha mãe, que disse para mim ir no culto hoje, eu não estaria aqui no hospital, tendo o rosto costurado. E eu comecei a chorar, desesperado, e aquela mulher sai ali, e eu comecei a refletir sobre tudo o que estava acontecendo na minha vida, e ali entrou um homem, naquela sala, chegou na porta da enfermaria, ele olhou para mim, e ele deu aquele sorriso, me vendo ali, o meu rosto já estava inchado, eu tinha sujado a parede de sangue, de tão nervoso que eu estava, e eu olhei, me assentei na cama, olhei para ele e disse assim, vocês devem estar adorando o que está acontecendo, né? Ele disse assim, foi você quem disse. E quando ele saiu, no corredor, eu ouvi ele dizendo para uma enfermeira, eu acho é bom isso acontecer com ele. Quando eu ouvi ele dizendo isso, eu disse assim, Deus, se o Senhor é um Deus de segunda oportunidade, me salva, muda a minha vida, eu não quero mais as drogas, eu não quero mais o álcool, eu não quero mais o crack, eu não quero mais o mundo, se o Senhor é um Deus que salva, me salva e me dá uma chance, porque a partir de hoje a minha vida vai ser do Senhor. Saí daquele lugar, na quinta-feira eu fui para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus, e faz 20 anos que Deus me deu uma segunda oportunidade. Faz 20 anos que Deus me deu uma oportunidade. E a glória que eu estou vivendo, que é a glória da segunda casa, foi muito maior do que a glória da primeira. E eu tenho certeza que a glória da segunda casa na sua vida vai ser muito maior do que a glória da primeira. Todo ser humano, em algum momento, ele vai precisar de uma segunda chance, de uma segunda oportunidade. Porque todos nós somos pecadores e todos nós erramos, gente. Todos nós erramos. Gente, uma criança, quando ela nasce, ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer. Precisa, gente? Você precisa ensinar uma criança. Gente, uma criança de 6 anos, você precisa ensinar ela com 9 meses a engatilhar, com 1 ano ensinar ela a falar, as coisas boas, você precisa ensinar a criança, meu filho. Mas quem já ensinou a criança a pirraçar? Precisa ensinar uma criança a pirraçar? Não precisa. Não precisa, gente, porque a criança, ela herda isso. Gente, isso vem lá da criação. É um kit que vem quando a criança nasce, que é lá da criação, chama kit Adão. É o kit Adão, já vem com a criança. Nasceu, vem o kit Adão. Pirraça, birra, mentir, esconder, tudo isso aí, meu filho, já vem no kit. Você pode ficar tranquilo que vem. Tá? E a Bíblia, gente, você sabia que toda criança é doida? A criança já nasce doida. A Bíblia quem diz, a vara retira a loucura da criança. A criança nasce doida, a gente tem que dar umas varadas para tirar a loucura dela, gente. Porque ela já nasce assim, doida, biroleibe, criança, normal. E a criança vai crescendo, gente. Você já percebeu que é muito mais fácil copiar defeito do que copiar qualidade? Nós seres humanos somos assim, a gente tem mais facilidade de copiar os defeitos do pai, da mãe, do que as qualidades. Por quê? Porque copiar qualidade dá trabalho, gente. Defeito não, é muito fácil copiar defeito. E a gente vai crescendo. A gente vai crescendo e o kit Adão também parece que vai crescendo com a gente. E a gente tem muito mais facilidade, tem muito mais facilidade de errar do que de acertar.
Nós sempre vamos precisar de uma segunda chance e de uma segunda oportunidade. Foi o apóstolo Paulo quem disse: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe por que ela usa? Sabe por que o apóstolo Paulo usou essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele usa essa expressão baseado numa condenação romana para um homem que comete um homicídio. Em Roma, na Roma antiga, quando um homem cometia um homicídio, ele não ia para a cadeira elétrica, ele não ia para a guilhotina, ele não era enforcado. Quando o homem cometia um assassinato, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o corpo do defunto que ele assassinou e amarrava ao corpo dele. E ele era obrigado a andar pelas ruas com o corpo do homem que ele assassinou amarrado no corpo. Aí ele andava um dia, 2 dias, de repente, esse homem, esse corpo, esse defunto, começava a entrar em estado de putrefação e começava a apodrecer também o corpo do assassino. Mas ele tinha que andar com esse corpo amarrado no corpo dele. Por isso que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por quê? A maioria de nós aqui passamos pelo batismo, passamos pelas águas, e a Bíblia diz que quando a gente se batiza, quando você se batiza, você é sepultado no batismo, você é sepultado com Cristo para esse mundo, você morreu para esse mundo, sim ou não? Quem morreu para esse mundo diz amém. A gente morre para o mundo, a gente é sepultado. Mas sabe o que Billy Graham disse? Gente, o meu velho homem foi sepultado com Cristo no batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Parece que ele morreu, mas onde eu vou, esse corpo que tinha que ter morrido no batismo, anda comigo. Vira e mexe, ele está ressuscitando. O velho homem querendo praticar as velhas coisas. Por quê? Porque nós somos pecadores e sempre nós vamos precisar de uma segunda chance e de uma segunda oportunidade. Gente, nós somos falhos. E Deus, Ele nos ama muito. O amor de Deus, Ele é imensurável. Mesmo sabendo que eu e você, Ele nos perdoa, e sabendo que nós vamos errar novamente, que nós vamos falhar novamente, e provavelmente vamos cometer os mesmos erros, Ele continua nos amando e está pronto para nos dar uma segunda chance e uma segunda oportunidade. Quando Deus me encontrou e te encontrou pela primeira vez no lamaçal do pecado, Ele nos deu essa segunda chance que eu estou falando aqui. Quer que eu te dê um exemplo? O que Jesus disse para a mulher pecadora? Jesus veio, os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério, e quando essa mulher chegou, eles disseram: Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Ele disse exatamente: a lei diz que tem que apedrejar, vão cumprir a lei então, pode apedrejar, mas aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí Jesus se agacha e começa a escrever no chão. Eu fiquei pensando esses dias, o que será que Jesus escreveu no chão? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia não conta o que Jesus escreveu no chão. Mas eu fiquei pensando comigo, aquela mulher, ela foi pega no ato de adultério, sim ou não? Ela estava adulterando sozinha? Por que eles não trouxeram o homem também? Será que ele não era um fariseu? Será que ele não estava lá no meio, só olhando o que ia acontecer? E será que Jesus não estava escrevendo, não era o nome dele no chão? A Bíblia não fala, mas ela também não me impede de pensar. Imagina esse homem lá no meio, olhando, vamos ver o que vai dar, vai apedrejar, não vai, não vai. De repente Jesus começa a escrever o nome dele no chão. Ele olhou e falou: partiu sucesso, deixa eu ir. E Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. De repente todos, um a um, começaram a largar as pedras e se retirar. Jesus olhou para ela: nenhum dos teus acusadores te condenaram, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais.
Gente, a maioria das pessoas que Jesus, ele orava por elas, ele curava elas, ele dizia: vai-te em paz e não peques mais. Jesus é um Deus de segunda oportunidade. O que ele deu para aquela mulher pecadora? Uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas sabe o que mais me chama a atenção? O que mais me chama a atenção, que eu percebo nesse texto, é o que o Deus que perdoa a mulher pecadora, no mesmo momento que ele perdoa, ele aponta um caminho para ela. O que ele diz para ela? Eu também não te condeno, você está perdoada, mas vai e não peques mais. O Deus que perdoa é um Deus que aponta um caminho. O Deus que perdoa é o mesmo Deus que dá um destino para mim e para você. Deus, ele te trouxe aqui hoje. Deus, ele está me perdoando, ele está te perdoando, mas ele também está apontando um caminho para mim e para você. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Deus, que quando ele nos salva, ele nos dá um destino. Deus, ele me salvou e me deu um destino. Ele me apontou um caminho, um futuro excelente, um futuro maravilhoso. Porque Deus, ele nos perdoa e nos transforma. Gente, Deus, ele não melhora a vida de ninguém. Deus, ele transforma. O Evangelho não melhora a sua vida, ele transforma a sua vida. Gente, Deus, Jesus, ele transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em... E sabe o que eu acho interessante? Jesus transformou a água em vinho, e o vinho nunca mais conseguiu ser transformado em água novamente. Jesus, ele transformou a minha vida e a sua vida, e eu e você nunca mais vamos conseguir ser o mesmo homem de antes. Você nunca mais vai conseguir ser a mesma mulher, nunca mais, porque ele transformou a sua vida. Gente, ainda que você queira desviar, não tem jeito, não dá. Quem já desviou aqui diz amém. Levanta a mão quem já desviou, deixa eu ver. O Bruno, lá o... Aí tem uma turma aí que já desviou. Sabe o que é interessante? Gente, não adianta, o desviado, ele não tem paz. O desviado não tem paz. O desviado está lá com os amigos dele é ímpio, ele é desviado. E está todo mundo bebendo, todo mundo curtindo, todo mundo, hoje eu vou quebrar tudo. E aquela bagunça lá, e o crente está lá assim, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí o povo começa a dar uma nota, eles falam, o Satanás já manifestou, e daqui a pouco ele vai me pegar também. Oh Jesus, o que eu estou fazendo? Gente, ele não é feliz lá no mundo, ele não é feliz se ele faz uma visita na igreja também, ele não é feliz, que se ele está na igreja ele está assim, não meu Deus do céu, mas eu estou totalmente perdido lá no mundo, e se ele está lá no mundo ele fala assim, não mas eu devia estar na igreja. Que paz que o miserável tem, gente. Por quê? Porque depois que Jesus transforma a água em vinho, nunca mais o vinho consegue ser água. Não adianta, Jesus te transformou, você pode até tentar desviar, não vai ter jeito. Não tem mais jeito, a vida de Deus entrou em você, acabou, Deus te estragou para o mundo e pronto, acabou. Você foi estragado, eu fui estragado para o mundo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser melhor do que o povo do mundo. Nós temos que ser melhor, nós temos que ser mais generoso, temos que ser mais amoroso, temos que cuidar mais da pessoa, porque às vezes tem gente do mundo que cuida mais das pessoas do que os crentes. Então nós temos que derramar o nosso amor sobre as pessoas, derramar o amor que Cristo derramou em nós temos que derramar sobre as pessoas. Sim ou não? O ímpio não pode ser mais crente que eu e você não, hein? O cara está lá no mundo, ele está assim, nossa, eu queria ir tanto no rodeio, mas não tem jeito, né? O cara desviado, queria tanto, aí um amigo dele, você quer ir no rodeio? Eu pago para você, bora lá, vamos pro rodeio que eu vou pagar para você, vamos. Aí o crente está aqui na igreja, nossa, eu queria ir tanto no acampamento, mas eu não tenho dinheiro, irmão, vou orar para você, vem cá, Pai, em nome de Jesus, pensou o teu servo que está quebrado, Senhor. Nós temos que derramar o nosso amor sobre as pessoas. Jesus disse, vai, não peques mais. Jesus disse, eu não te condeno, eu te perdoo, e agora estou apontando um caminho para você. A igreja não está aqui para apontar o pecado de ninguém, a igreja está aqui para apontar um caminho.
um caminho. Sempre quando uma pessoa me apresenta um problema, me apresenta um pecado, me apresenta uma dificuldade, eu aponto o caminho. Realmente você está certo, você pecou, você errou, não tem ninguém querendo desfazer nada aqui não, mas eu vou te apontar um caminho agora. Faz assim e faz assado. Porque a igreja não precisa apontar. Gente, ver o pecado na vida das pessoas é fácil demais. Ver defeito na vida das pessoas é muito fácil. Gente, vocês olham para mim aqui, tá tudo de boa. Caminha comigo uma semana para você ver. Você vai ver um tanto de defeito, um tanto de pecado. Você vai falar, não, mas esse pastor também, ele é miserável, ele já me xingou, já brigou comigo, já esqueceu de mim. Eu vou errar também, porque eu sou pecador como você. Nós somos pecadores. Ver pecado na vida das pessoas, gente, ver defeito na vida das pessoas, até o ímpio vê a coisa mais fácil que tem, é ver defeito. O ímpio, ele vê com muita facilidade. Agora, enxergar qualidades, talento, enxergar dom em alguém que ninguém dá nada por ele, isso é só um homem ou uma mulher de Deus que consegue olhar para alguém que ninguém dá nada e achar ouro nessa pessoa, achar dons e habilidades nessa pessoa que ninguém vê. Então a igreja não está aqui para apontar o pecado, mas para apontar um caminho. Jesus disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E Jesus está dizendo para mim e para você, vai e não peques mais. Jesus nos libertou. Agora nós temos dois caminhos a seguir. Dois caminhos a seguir. Nós estamos numa encruzilhada. Ou eu subo o caminho do sucesso, ou eu desço a ladeira do fracasso. Sou eu que faço essa escolha. É você que faz essa escolha. Nós precisamos escolher. Aquela mulher pecadora, ela precisou escolher. Ou eu subo o caminho do sucesso, ou eu desço a ladeira do pecado, do fracasso. Ou eu fico aqui na lama, Jesus me limpou, mas eu posso continuar na lama, ou eu posso sair daqui e tomar decisões diárias que vão construir a minha vida. São decisões. É a decisão de amar, é a decisão de seguir a Cristo. E o amor não é um presente que te entregam, o amor é uma obra de arte esculpida com decisões diárias. O Evangelho é uma obra de arte esculpida com decisões diárias que nós tomamos todos os dias. Isso é o Evangelho de Cristo. As nossas decisões vão moldando, vão nos lapidando e vão nos fazendo pessoas melhores. E essa mulher agora tinha um caminho a seguir, decidir ir para Cristo ou voltar para o mundo. Olha aqui, você que está pensando em ir para o mundo, deixa eu te dar um conselho. Eu vim de lá, tem 20 anos que eu vim de lá. Não tem nada que presta para você lá, nada, não tem nada de bom para você. O lugar para onde você está querendo ir, eu vim de lá e eu sofri muito, não tem nada, lá você não tem amigo, não tem, lá não tem pessoas sinceras, pessoas que no momento que você mais precisar, elas vão te abandonar. Então, não vai para lá. O apóstolo Pedro, acho que foi Pedro, comparou uma pessoa que volta para o mundo. Sabe como que ele comparou essa pessoa? Ele comparou a um porco, que você lava o porco, você pega um porco no chiqueiro, todo sujo, cheio de lama, e você pega esse porco, você lava ele, você limpa ele, dá um banho nele, esfrega ele com sabão, shampoo, ele fica cheirosinho. Quando você solta esse porco, para onde ele volta? Para a lama. Você lava ele, você solta ele, ele volta para onde? Para a lama. Assim o apóstolo Pedro comparou uma pessoa que depois de conhecer a Cristo volta para o mundo. É a mesma coisa de lavar um porco e você soltar ele voltar de novo. Ele comparou também um cachorro, o cachorro que ele come, depois ele vomita, ele passa mal e vomita. Quem já viu um cachorro voltando e comendo o seu próprio vômito? Gente, é nojento, né? Ô Jesus, é muito nojento aquilo. Você só não pode lembrar disso na hora que você for jantar hoje, tá? Por favor, não lembra disso hoje, gente, na hora que for jantar. Pelo amor de Deus. E o cachorro vai lá e come o seu próprio vômito. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, o que a gente faz? Vomita tudo que a gente fez de errado e joga tudo para fora e põe para fora todos os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, vomita tudo. E quando a gente volta para o mundo, é como se eu estivesse voltando lá para lamber o nosso vômito, para lamber o próprio vômito. Então essa mulher precisava tomar uma decisão.
subir o caminho do sucesso ou descer a ladeira do fracasso. Ela precisava decidir, ela precisava avançar. Hoje a Raquel citou ali Filipenses 3:13, que o apóstolo Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu vou deixando as coisas que para trás ficam e eu estou avançando para aquelas que estão diante de mim, que Deus está colocando como uma visão para me avançar, para me expandir e para me subir de nível. Não volta para trás, não volte, avance, abandone o pecado, abandone as velhas amizades, abandone aquelas pessoas que te fazem mal. Do mesmo jeito, presta atenção nisso aqui, do mesmo jeito que Deus levanta pessoas para te acelerar, o diabo, ele levanta pessoas para te atrasar. E você tem que ter esse discernimento, esse feeling, você tem que discernir isso, que algumas pessoas Deus colocou na sua vida para acelerar você, e outras pessoas o diabo colocou na sua vida para atrasar você. Olha para essa pessoa mais bonita que está do seu lado e fala assim: ó, Deus me levantou para te acelerar. Diga comigo, diga para essa pessoa: Deus me levantou para te acelerar. Amém, gente? Deus vai te conectar com pessoas que vão te acelerar. Amém? Deus vai te conectar com pessoas que vão te impulsionar, que vão te acelerar, que vão te jogar para cima, que vão orar por você, que vão abençoar, que vai apontar um caminho de glória para você, que vai trazer os apontamentos do céu para a sua vida, que vão te dar conselhos que vão mudar a sua vida, que vão te entregar chaves que vão virar e a sua vida vai ser transformada. São pessoas que vão te conectar, que vão te acelerar. Você precisa de pessoas assim. Então olha aqui, pare de dar acesso do seu coração para quem nunca entregou o coração para Deus. Você não pode dar acesso do seu coração para pessoas que não entregaram o coração para Deus. Pare com isso. Aquela mulher pecadora, ela entregou o coração dela para tantos homens, mas naquele momento ela entendeu que Jesus ia conectar ela com Deus e que ela precisava entregar o coração dela para Jesus. Entregar o coração dela para Jesus. Aquela mulher pecadora, ela errou, sim ou não? Ela errou, mas ela entendeu que ela não era um erro. Olha aqui, você errou, mas você não é um erro. Você falhou, mas você não é uma falha. Você caiu, mas você não é um caído. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus amado, um filho de Deus querido. Você tem uma identidade, filho de Deus amado. Você não é um erro. Amém? E para encerrar aqui eu vou falar rapidinho sobre a vida de Sansão, coisa rápida. Gente, vocês tinham que ver na igreja ontem que eu preguei. Nossa Deus, quase que eu parei de pregar, entreguei o microfone e fui embora. Quando eu falei assim, gente, eu já estou encerrando, só a pastora lá no último banco. Eu falei assim, glória a Deus que eu tenho uma pessoa na minha vida que me inspira, que me encoraja, que me impulsiona, que me acelera, que me estica. Aí eu falei para a igreja, glória a Deus, minha esposa falou, Aí a igreja inteira falou, Falei, ô igreja falsa. Santo Pai. Sansão, gente. Deus escolheu um homem desde o ventre da mãe dele. Sansão foi escolhido desde o ventre. E sabe o que eu acho interessante? A pastora vai gostar disso aqui. Deus escolheu Sansão e antes de Sansão nascer, Deus escolheu até o que ele ia comer.
Deus escolheu tudo na vida dele. Olha para você ver que revelação, hein? Uau! A pastora e a Márcia que vai gostar, né? Deus escolheu elas, escolheu até que quer dizer, ó, vocês não vão comer açúcar, glúten, lactose. Imagina Deus falando para a mãe de Sansão, olha, seu filho vai ser um nazireu. Um dia eu vi um cara falando narizeu, falei, não, narizeu é que tem um nariz grande, é nazireu o nome do homem. Seu filho vai ser um nazireu, e ele não vai comer açúcar, nada que tem leite, lactose, nada que tem farinha de trigo, glúten. Ele é um escolhido, e eu vou escolher até o que ele vai comer. Imagina, gente. Mas ele virou e falou, seu filho não vai comer uva, não vai beber vinho, nada que vem da vinha, nada. Seu filho não vai rapar a cabeça e não vai tocar em nada morto. Ele era um escolhido. E pode falar uma verdade? Um escolhido não tem escolha. Quem é escolhido aqui, levanta a mão. O escolhido não tem escolha. Não tem, porque Deus te escolheu. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço agora é o que Deus quer. Eu faço é o que Deus quer. Então, gente, Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus. E a Bíblia diz que Sansão, ele nasceu e foi criado no arraial, no acampamento. E ele cresceu no acampamento, mas teve um dia que ele resolveu sair do acampamento e descer para Tímina. E quando ele chegou lá, ele viu uma filisteia. Ele viu uma mulher lá, internacional, literalmente, porque não era da mesma nação dele, internacional, a filisteia. E ele olhou e ele falou, uau, que mulher. Pirou na mulher, gente, pirou. E aí ele voltou e ele falou assim, eu quero aquela mulher, porque só ela me agrada. Gente, ele ficou encantado por aquela desviada, encantado por aquela endemoniada. E olha que interessante, ele saiu do acampamento, desceu e foi lá e se encantou com aquela mulher. Ou seja, o encantamento fez Sansão sair do acampamento. O encantamento fez Sansão sair do acampamento. Olha para você ver, porque você hoje está a igreja, é o arraial do Senhor, é o acampamento de Deus. Nunca deixe que o encantamento tire você do acampamento. Nunca. Eu quero declarar nesta noite, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar aqui, que nunca, na autoridade do nome de Jesus, que o encantamento não vai tirar os seus filhos do acampamento, da presença de Deus, da casa de Deus. Deus, eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que o encantamento de Satanás não vai roubar, não vai tirar os nossos filhos do acampamento, da igreja, da célula, do reino de Deus, nunca, porque nós fomos escolhidos de Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que nada vai nos tirar do acampamento. Nada. E a Bíblia diz que Sansão, ele era um homem escolhido. Ele não devia ter saído daquela geografia. Ele saiu ali do acampamento e desceu ali para o acampamento dos filisteus, em Tímina. Então ele saiu da geografia que Deus tinha colocado ele. Gente, Deus te plantou numa geografia, e geografia é importante para Deus. É tão importante que quem Deus criou primeiro? O jardim ou Adão? Quem Deus criou primeiro? O jardim ou Adão? O jardim. Quem Deus criou primeiro? Adão ou Eva? Adão, não foi? Deus criou primeiro Adão e depois ele criou Eva. Mas antes dele criar Adão, ele criou o jardim. Por quê? Porque o jardim também é importante. Porque às vezes a gente fala, não importa o lugar. Não importa sim, geografia é importante. Porque o jardim foi criado primeiro do que Adão. Então a gente não pode desconsiderar os lugares. Então diga comigo, Deus, eu quero estar no lugar certo.
Diga comigo: Deus, eu quero estar no lugar certo e com as pessoas certas. Gente, a Bíblia diz que Sansão, ele tomou uma decisão errada, ele fez uma escolha errada. Ele escolheu uma mulher dos filisteus, ele escolheu uma filisteia como namorada, como uma mulher que não tinha aliança com Deus, uma mulher que não tinha a presença de Deus na vida dela. E a Bíblia diz que ele estava descendo um dia por um certo caminho e ele viu um leão e ele matou aquele leão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão no meio, ele matou o leão e desceu. Depois de um tempo ele voltou. Quando ele voltou, naquela carcaça do leão tinha um mel ali naquela carcaça, algo que ele não podia tocar, porque Deus disse que Sansão não poderia tocar em nada morto. E quando ele viu aquele mel, ele foi lá e tocou naquele mel. Ele tocou naquele leão que era um defunto, um cadáver, e ele não podia tocar. Ele havia matado o leão, ele tinha ido embora, mas ele voltou em um lugar onde ele tinha vencido um leão. Ou seja, ele não poderia voltar num lugar onde ele já havia vencido. E quer um conselho nessa noite? Não volte em lugares que você já venceu. Não volte em lugares que você já superou, você já passou dessa fase. Não volte mais nesses lugares. Não volte em pecados que você já venceu. Não volte em lugares que você já venceu, porque Deus te deu a graça, Ele te colocou em outro patamar. Deus, Ele te colocou em outro nível. Então nunca mais volte nesses lugares que você já venceu. Você já passou dessa fase. Você já venceu a bebida, já venceu as drogas, já venceu o mundo, já venceu as orgias, já venceu a prostituição, já venceu o adultério. Isso você já passou de fase. Nunca mais volte num lugar onde você já venceu. Foi uma pequena escolha, uma pequena decisão que Sansão tomou ali, que fez ele voltar naquele lugar, porque as pequenas decisões pode causar grandes sucessos ou grandes tragédias. São pequenas decisões. Valorize as pequenas decisões. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta aqui: o que é maior, a semente ou a árvore? O que é maior, a semente ou a árvore? O que é maior, a semente ou a árvore? Gente, mensageiros? Eu não estou acreditando, não. Vou perguntar de novo. O que é maior, a semente ou a árvore? Gente, a árvore. A árvore é maior do que... Você já viu uma semente maior do que uma árvore? Não. Gente, as nossas pequenas escolhas são sementes que vão se transformar em árvores. Eu nunca vi uma árvore maior, eu nunca vi um fruto, eu nunca vi uma semente maior do que um fruto, nunca vi uma semente maior do que um fruto, porque as suas sementes são pequenas escolhas e pequenas decisões que você fazem, que amanhã vão se transformar numa árvore. Então quando você for dar uma oferta, um dízimo aqui, é uma semente, lembra, uma semente nunca será maior do que uma árvore. A semente que você colocar nesse gasofilaço vai se transformar numa grande árvore na sua vida. Pequenas escolhas, boas, grandes sucessos. Então, as suas decisões de hoje vão definir o seu futuro amanhã. Sansão, ele tomou péssimas decisões, mas você hoje pode tomar ótimas decisões. Eu disse ontem lá, decisões de qualidade vão te dar um casamento de qualidade. Decisões de qualidade vão te dar uma família de qualidade, um futuro de qualidade, uma empresa de qualidade. São decisões de qualidade, pequenas decisões diárias. Você sabe qual que é a diferença de escolhas e decisões? Escolha é aquilo que você faz enquanto eu estou pregando aqui. Decisão é aquilo que você vai colocar em prática amanhã. Você está aqui me ouvindo Deus falar com você, e você na sua mente está fazendo escolhas. Você está escolhendo, mas você vai sair daqui e amanhã, segunda-feira, você vai tomar decisões assertivas e cirúrgicas que vão mudar a sua vida para sempre. Sansão, ele viveu todo aquele processo,
caiu na mão dos filisteus, furaram os olhos de Sansão. Sansão agora estava num moinho, rodando o moinho, com os olhos furados nas mãos dos filisteus, e eles pegam Sansão pelas mãos e levam lá no templo de Dagon para zombar de Sansão. E Sansão ali naquele momento, eles zombando dele, rindo dele, a Bíblia diz que Sansão, ele olhou para os céus e disse assim: Deus, o Senhor é um Deus de segunda chance e de segunda oportunidade. Deus, eu errei, Deus, eu falhei, mas Deus, hoje eu te peço, só mais uma vez, me dá mais uma chance. E a Bíblia diz que Sansão, ele orou naquele momento, pedindo uma segunda oportunidade. E o nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu, encheu Sansão, e a Bíblia diz que Sansão foi até as duas colunas do templo, ele quebrou as duas colunas do templo, e ali o templo caiu sobre os filisteus, e mataram todos os filisteus. Gente, na segunda chance que Deus deu para Sansão, numa só oportunidade, ele matou mais filisteus do que em toda a vida dele. E a Bíblia diz que os filisteus que ele matou naquele dia foram mais do que em toda a vida dele. Na segunda chance que Deus deu para ele, ele matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Na segunda oportunidade que Deus deu para ele. Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Jesus salvou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Você sabia que no decorrer da vida de Jesus ele salvou várias pessoas? Mas na morte de Jesus ele salvou mais vidas do que em toda a vida dele. Em uma só oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Sansão, com uma só oração: Deus, me dá só mais uma chance, porque Deus é um Deus de segunda chance, de segunda oportunidade. Deus, Ele te ama muito. Deus, Ele me ama muito. Por isso que Ele nos trouxe aqui hoje, para dizer que Ele é um Deus de segunda oportunidade. E eu posso dizer que Ele é um Deus de terceira oportunidade, de quarta, porque Ele me deu várias oportunidades. Eu não sei qual delas que eu abracei, mas quando eu abracei, Ele me amou e fez milagres na minha vida. Fica de pé que eu quero orar por você. E você que está aqui nesta noite,